Há uma passagem no Evangelho de João, que todo ele é composto contando os sinais que Jesus Cristo faz. O primeiro sinal no Evangelho de João é transformar a água em vinho, num casamento. Toda a cena, o mesmo sinal, é muito significativo. É como se estivesse falando: eu vim fazer um casamento que vai dar certo. Que vai dar certo porque, mesmo que esteja faltando o que traz a alegria à festa do casamento, na terra dele, o que trazia alegria para a festa do casamento era o vinho, e não tinha acabado. É um modo de falar que na antiga aliança se esgotou a graça. Transformar a água em vinho não é uma mágica, como sempre temos tendência a entender, que os milagres são uma espécie de mágica em que ele interrompe as leis da natureza para fazer uma coisa diferente. Esse milagre de transformar a água em vinho é um sinal dele, um sinal do que ele vem fazer. Ele vem realizar, é o primeiro, vem realizar uma aliança onde finalmente haverá alegria. Num outro sinal, este mais falado do que feito, quando aquela mulher samaritana, lembram do poço de Jacó, a mulher, surpresa porque Jesus lhe pede de beber, sendo judeu, a uma samaritana, eles não se davam, e a mulher disse: mas que isso? Será que você está me cantando? Não entendia nada. Aí Jesus promete a ela uma água viva. A mulher não entende. A água viva é um dos sinais do Espírito Santo, né? No final da história, quando voltam os discípulos, que tinham ido comprar uns sanduíches na cidade daquela mulher samaritana, Jesus deve ter ficado contente e ao mesmo tempo cansado. Aí ofereceram o sanduíche para Jesus. E os discípulos: não está com fome, não? E Jesus dá esta resposta: o meu alimento é fazer a vontade do Pai e levar até o fim a sua obra. Foi num retiro do cenáculo que eu li o versículo completo, porque eu ficava sempre: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Dizia: deve ser, é para isso que ele veio. E nunca, parece que não via a continuação da resposta no capítulo 4 de João, quando diz: fazer a vontade de meu Pai e levar até o fim a sua obra. Essas palavras que eu não tinha visto, de repente, me ajudaram a entender Jesus. Ele vem para levar até o fim a criação. Ele vem para a criação de Deus, a criação do ser humano, dê certo. Para que o que Deus, como às vezes a gente diz, para que
aquilo que Deus sonhou para nós possa se realizar. Já imaginou Deus sonhando? Deus sonhando em cada um de nós com o amor infinito de Deus. Eu não quero nem pensar no que Deus deve ter sonhado para mim, porque de repente fico cansado. Santo Inácio de Loyola, que enxergava longe, uma vez falou: nós não sabemos ou não suspeitamos o que Deus faria na vida de cada um de nós se nós não o obstaculizássemos, se nós não fôssemos um obstáculo para esse desejo de Deus. Pensem hoje à noite, antes de dormir, o que Deus terá sonhado para mim. Porque não deve ser café pequeno, não. Que Jesus Cristo venha para levar até o fim a obra de Deus. Levar até o fim a obra de Deus no ser humano. Porque Jesus nunca quis trabalhar sozinho. Arranjou cada companheiro que eu vou te contar. Mas que mostra essa... não quer salvar a humanidade sem a humanidade. A solidariedade dele é em tudo. Não vem fazer obra de caridade. Vou tomar conta, vou ajudar um pouco esse povo aí, que não presta, para ver se melhora um pouco. Depois eu volto para o céu. Voltou para o céu com a gente. Isso São Paulo é tão doido. Opa, está gravando aí. Doido no bom sentido, o câmera. Que ele vê de tal maneira a união da humanidade com Jesus Cristo e de Jesus Cristo com a humanidade, que como Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, está vendo? Como ele está sentado à direita de Deus Pai, São Paulo diz que nossa vida está escondida com Cristo em Deus e que todos nós estamos sentados à direita de Deus Pai. Haja cadeira. Eu me conformava com um taburetinho. Falar de Deus, ou falar de Jesus Cristo é impossível sem essas metáforas, mas que estão carregadas de conteúdo que mostra o destino ou a missão de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor, que se encarna, se faz homem, para que a humanidade possa chegar à sua verdade, para que a humanidade possa atingir a maturidade, a perfeição com que Deus nos vê. Como dizia, os milagres são feitos como parábolas que nos mostram o que é possível quando nós acreditamos em Jesus Cristo. Às vezes, na igreja,
espero que não muito na católica, né? Mas às vezes se fala dos milagres como uma espécie de arbitrariedade de Deus. E cada um anda correndo atrás do seu milagre para que Deus me faça um milagre. Se não faz para o outro, deixa o outro, eu quero o meu milagre. Mas não é essa a lógica dos milagres no Evangelho. Os milagres no Evangelho são sinais do que a fé pode realizar. Nesse sentido, o Evangelho de Marcos, que é muito bruto, diz as coisas de uma maneira muito forte. Conta que quando Jesus foi à sua terra, a Nazaré, no início o povo ficou encantado, como ele era de lá. Então, todo mundo achou bonito, como ele fala bonito. E aí todo mundo, eu conheço o meu vizinho. Eu brinquei com ele quando era criança e pá. Mas de repente a situação, o que o povo está sentindo muda. Dizendo, mas espera aí, ele estudou aonde? Por que fala desse jeito? Ele não é filho do carpinteiro? E aí começa, o que tinha começado como admiração, acaba como raiva. No meio, o capeta enfiou a inveja e o povo se volta contra ele. E Marcos diz, ninguém acreditava nele, por isso não pode realizar nenhum milagre. Porque perdeu a bateria dele, ficou baixa. É porque o milagre exige, tal como Jesus realiza, exige a cumplicidade da fé. Nunca Jesus faz um milagre para as pessoas acreditarem nele. Nunca usa os milagres como propaganda, para assim ganhar o povo. O milagre para Jesus é um sinal do que a fé pode realizar. É por isso que no final do Evangelho de João, Jesus, no final, na última ceia, antes da paixão, Jesus diz aos apóstolos, quem acreditar em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores, porque eu volto para o Pai. Eu acho que, assim, sem pensar mal, imagina se eu vou pensar mal de vocês, mas eu duvidaria que haja aqui alguma pessoa que em algum momento da sua vida não tenha querido um milagre. Não ficou, não olho para ninguém. Eu já pedi uma porção. E quando estou apertado, peço a São Francisco Xavier, que é um santo ativo. Gozado como essas coisas. Vocês sabem por que tem São Judas tem tanta devoção? Porque acharam que era um apóstolo do qual se falava pouco, antes de terem as igrejas de São Judas, né? Então, os padres redentoristas ficaram caçando um santo que estivesse desocupado. E aí dizem, olha, São Judas,
Porque os outros, todo mundo anda, tem em Santo Antônio, imagina. Eu, pessoalmente, não... Ai, meu Deus, eu estou falando outras coisas na frente desse trem. Não, estava dizendo que todos nós, vou parar de contar coisa minha, né? Todos nós há momentos em que pelo aperto pedimos, olha, te vira, viu? Pelo amor de Deus, está doendo demais. Isso faz parte do ser humano. Isso Nosso Senhor nunca reclamou, disso nunca reclamou. Ao contrário, até incentivou. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. A quem bate, se abrirá. Isso por um lado. Por outro, é evidente que Jesus não ficava satisfeito quando as pessoas o procuravam só por isso. Isso ele soltou na cara daquele pessoal, tendo participado de uma multiplicação dos pães, depois continuaram indo atrás de Jesus. Aí Jesus se voltou e disse, vocês não me procuram porque escutaram a minha palavra. Vocês me procuram porque ficaram de barriga cheia. Mas é evidente, se Nosso Senhor tivesse como finalidade da sua vida ser como que uma espécie de padeiro da humanidade, teria caído na tentação, na primeira tentação que o capeta lhe fez quando estava no deserto. Transforme as pedras em pão. Eu creio que a nossa fé, porque é de fé que se trata, por um lado deve ter a simplicidade de pedir aquilo que estivermos precisando, mas pedi-lo de tal maneira que a nossa confiança em Jesus Cristo é maior do que a realização ou não do milagre. Porque se nós condicionarmos nossa confiança em Jesus Cristo ao milagre, não estamos confiando nele. Não nos estamos deixando ficar em suas mãos. O milagre acontece pela fé. E a fé, no fundo, é o maior milagre. Eu já vi pessoas que, pelo milagre não acontecer, ficaram com raiva, ficaram de mal de Deus, e aí que a vida piorou. E outras pessoas que, tendo pedido muito o milagre aparentemente não aconteceu, mas acabaram sendo pessoas felizes. Felizes por quê? Porque de alguma maneira devem ter percebido que Jesus Cristo é mais do que milagre.